Irmãos, você que está em casa também, que Deus possa falar forte ao seu coração, em nome de Jesus. É o que nós queremos nesse início de noite, é o que nós queremos. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1, primeiro versículo de Marcos, capítulo 2. Você que está com sua Bíblia aí, abra ela, ou ligue a sua Bíblia, você que está com celular ou tablet. Marcos capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Você que está assistindo aí da sua casa, Jesus possa falar tremendamente ao seu coração. Cultue junto conosco. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E Jesus lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Feche seus olhos. Vamos orar novamente. Deus, fale conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Mas, Senhor, aquilo que o Senhor falar conosco nos ajuda a colocar em prática. Tiago diz em sua carta que aqueles que ouvem e não praticam estão enganando a si mesmo. Não queremos ser esse tipo de cristão. Queremos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra. Nós não queremos enganar a nós mesmos. Então nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falar conosco. Confronte-nos, se preciso for, para que nós possamos colocar em prática, Senhor. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. O que eu acho mais interessante neste texto, nesse acontecimento, é a fala de Jesus dizendo que Jesus viu a fé. O escritor Marcos vai dizer: vendo a fé. Interessante que Jesus vê algo que é abstrato, não se dá para ver com o olho físico, é algo abstrato. E é claro que Jesus viu a fé daqueles homens por causa da atitude que eles tiveram. Interessante. O que é fé? Eu pergunto para você agora, para você raciocinar aí. O que é fé para você? Quando nós fazemos o curso Maturidade no Espírito, nós temos uma parte que fala acerca da fé. E eu sempre pergunto para os alunos: o que é fé para você? O que é fé para você? O escritor do livro de Hebreus, da carta, ele diz em Hebreus 11, primeiro versículo, ele diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que se esperam
e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu costumo ilustrar para os alunos do curso, usando a seguinte ilustração para entender o que é fé. Fé é Jesus falar para você assim: você vai ultrapassar essa parede e vai sair lá no meio da rua. Fé é você, por causa da fala de Jesus, você tomar distância, impulsionar, sair correndo e ir de contra a parede, crendo que você vai sair lá na rua. Nós estamos vendo que essa parede é feita de lajota, de bloco, de cimento. Não tem como ultrapassar olhando fisicamente, mas Jesus falou que a pessoa iria ultrapassar essa parede. Fé é isso. Jesus falou que eu vou ultrapassar essa parede, então eu vou ultrapassar. Porque fé é acreditar sem ainda não ver. Fé é isso. Jesus falou? Falou. Então eu vou ultrapassar a parede. Fé é isso. É acreditar, mesmo sem ver. Interessante que Paulo, em sua carta direcionada a Timóteo, ele diz que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Nós falamos muito de combater o bom combate, de completar a carreira, mas nós esquecemos de uma coisa: Paulo guardou a fé. Foi por isso que Paulo combateu o bom combate, foi por isso que Paulo completou a carreira, foi por isso que Paulo chegou até o final da sua caminhada cristã. Interessante que Paulo guardou a fé. Para que nós possamos combater o bom combate, completar a carreira, nós precisamos guardar a nossa fé. A nossa fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é muito importante. Nós vamos ver nesse livro de Marcos, que é um livro que tem muitos milagres de Deus, é o livro dos milagres de Jesus. Muitos dos milagres Jesus disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A importância da fé. É por isso que o tema de hoje é: como está a sua fé? Eu direciono para você que está nos assistindo agora: como está a sua fé? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Jesus agora, olhando para dentro de você, aquele que esquadrinha o seu coração, aquele que te sonda e te conhece, Ele está vendo fé em você? Ele está vendo fé em nós? Como está a sua fé? A fé daqueles homens foi vista por Jesus. É por isso que nós devemos aprender com eles. Eu quero aprender com eles 3 atitudes que fez com que Jesus visse a fé que eles tinham. E a primeira atitude é que eles acreditavam que Jesus poderia mudar toda e qualquer situação. Eles acreditavam que Jesus poderia mudar toda e qualquer situação. Eles ouvem falar que Jesus está em casa, em Cafarnaum. Eles ouvem falar que Jesus está pregando a palavra de Deus, e então eles pensam: nós iremos levar o nosso amigo paralítico até Jesus, porque Jesus pode curar o nosso amigo, Jesus pode curar o nosso amigo. E então eles pegam a maca e levam até Jesus, crendo em uma coisa: Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Ah, irmãos, são tantos exemplos de fé, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, tantos milagres que Deus fez, tantos milagres que Jesus fez. Se você pegar Gênesis, desde Gênesis 1, onde Deus disse: haja luz, e houve luz. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés no livro de Êxodo, o povo no deserto, em toda a continuação de Êxodo, Deuteronômio, Números e Levíticos, entra Juízes, milagres de Deus, Gideão, e assim vai. Josué, milagres de Deus, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, e assim vai andando.
Milagres de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Milagres extraordinários. Como está a sua fé? Você acredita que Deus, Jesus, pode mudar toda e qualquer situação? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Jesus curando o cego Bartimeu. Interessante que o livro de Marcos é o livro dos milagres de Jesus. Nós ministramos lá na igreja os milagres do livro de Marcos. Foi um tempo poderoso, onde Deus fez coisas maravilhosas, onde Jesus fez coisas maravilhosas. Tinha uma criancinha de uns 8 anos de idade, e nós entramos em oração, o problema no coração, o médico falou, não tem mais saída, e a avó, que é da igreja, levou o menino, nós oramos por ele, levou o laudo, dizendo, olha, ele tem problema no coração, vai ter que fazer uma cirurgia séria, e nós oramos, ela foi para Vitória. Quando ela chegou lá em Vitória, o médico fez outra bateria de exame para ele fazer a cirurgia. Quando fez outra bateria de exame, o médico ficou assustado, porque o menino não tinha mais nada no coração. E ela vem agora contente de Vitória. Ela não tinha condições, a igreja juntou para pagar a passagem dela para ir para Vitória. E ela chega com os 2 exames diante da igreja. E no culto, quando era quarta-feira, ela vem dar o testemunho. Aqui está o primeiro exame, aonde ele tinha problema no coração, aonde dizia que ele não teria muito tempo de vida. Aqui está o outro exame, aonde ele foi curado, ele não tem nada. Jesus pode mudar toda e qualquer situação. E ela passou entregando a chavezinha, eles entregaram a chavezinha dizendo, foi totalmente curado. E ela passou entregando de um em um, de mãos em mãos, e nós pegávamos aquilo na nossa mão, acreditando que Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Você acredita que Jesus pode mudar toda e qualquer situação? O livro de Marcos, o livro dos milagres, interessante que Marcos 5 diz o poder de Jesus. Jesus chega em Gadara, mas para Jesus pisar o pé em Gadara, em Marcos 5, ele enfrentou uma tempestade no final do capítulo 4. Jesus disse ao mar e aos ventos, aquieta-te, e os ventos e o mar teve que aquietar. E os discípulos ficam barbarizados, porque eles dizem, quem é esse que o mar e os ventos lhe obedecem? Final de Marcos capítulo 4 vai mostrar o poder de Jesus sobre a natureza. Quando Jesus pisa o pé em Gadara, por Jesus pisar o pé em Gadara, em Marcos 5, estava mostrando o poder de Jesus sobre a natureza. E quando Jesus chega em Gadara, 2 endemoniados, Mateus vai dizer 2, Marcos 5 vai dizer 1, chega um endemoniado que ninguém conseguia amarrar, as algemas se soltavam, todo mundo tinha medo desse endemoniado. Ele se dobra diante de Jesus e diz, por que tu vieste me atormentar? Então Jesus, ele manda aqueles demônios se retirar daquele corpo, uma legião de demônios, manda retirar daquele corpo. Ali mostra o poder de Jesus sobre o mundo espiritual, sobre os anjos, sobre os espíritos malignos. Jesus expulsa aquele demônio, volta para o outro lado da margem, para o outro lado da terra. Quando Jesus volta, uma mulher com fluxo de sangue, que tinha gastado todo o seu dinheiro com medicamentos e com médicos, toca na orla do manto de Jesus, sai virtude de Jesus, e ela é curada. Ali mostra o poder de Jesus sobre as enfermidades. E para acabar o capítulo 5, Jesus vai na casa de Jairo, e diz para a menina, levanta-te. A morte teve que devolver, mostra o poder de Jesus sobre a morte. Então Marcos 5 mostra o poder de Jesus sobre a natureza, mostra o poder de Jesus sobre a enfermidade, mostra o poder de Jesus sobre os espíritos malignos, mostra o poder de Jesus até sobre a morte. Você acredita que Jesus pode mudar toda e qualquer situação? Jesus pode mudar toda e qualquer situação na sua família, na sua casa, em nossa cidade, em nosso país, no mundo inteiro. Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Aqueles homens acreditavam nisso. Por isso Jesus conseguiu ver a fé deles. Segunda atitude é que eles tiveram determinação. Eles chegam na casa, uma multidão, não tem como entrar. Eles poderiam muito bem falar, amanhã nós retornaremos, amanhã a gente volta com o nosso amigo aqui, e aí nós chegamos aqui mais cedo, e
colocamos eles diante de Jesus. Vocês poderiam voltar para trás. Muitos de nós talvez faríamos isso. Mas eles não. Eles bolaram alguma coisa. Nós vamos passar ele pelo telhado. Nós vamos baixar a maca diante de Jesus. Determinação. Você já ouviu falar que a vitória não é para aqueles que desistem, mas para os determinados. Você é uma pessoa determinada? É interessante que nós viramos um ano cheio de expectativas, né? Todo ano quando nós viramos cheios de expectativas, cheios de fé, esse ano vai acontecer, esse ano as coisas vão mudar, esse ano os sonhos vão se realizar, esse ano eu leio a Bíblia toda, de capa a capa, esse ano eu vou liderar uma célula, esse ano é o meu ano. Nós não sabíamos que estava por esperar uma pandemia, uma crise, mas a questão é, você é determinado mesmo nesse tempo de pandemia? Tem falado na igreja, e nesse tempo de crise, tem gente prosperando vendendo máscara de pano, tem gente prosperando fazendo delivery, tem gente prosperando nesse tempo de crise. A questão é que a vitória sempre é dos determinados. 12 espias saem para espiar a terra prometida. Deus já tinha falado, eu vou te dar aquela terra prometida. Sai 12 espias, um líder de cada tribo. Só que quando eles voltam, 10 voltam falando, não vai dar certo, eles são gigantes, ele tem um poder bélico maior do que o nosso, não tem como invadir aquela terra prometida, não tem como, nós iremos morrer no deserto. 2 se levantam e dizem, mas se Deus for conosco, nós pisaremos na terra prometida, nós iremos vencer essa guerra. Esses 2 são Josué e Calebe. Interessante. Qual é o nome dos 10, você que lê a Bíblia, qual é o nome dos 10 líderes que falaram ou deram testemunho negativo? Me lembra aí o nome dos 10, de 1, está lá o nome deles, mas ninguém lembra. Ninguém vai lembrar da história daqueles que voltaram para trás. Ninguém vai lembrar da história daqueles que desistiram. É por isso que nós lembramos de Paulo, porque Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Determinação, irmãos. E falar em determinação, você tem sido determinado nesse tempo de pandemia, determinado em sua oração, determinado em seu tempo devocional, determinado em sua leitura bíblica. Como está o seu tempo sozinho com Deus? Nesse tempo de toque de recolher, você tem se recolhido para a presença de Deus? Como está a sua fé? Jesus consegue ver a sua fé através da sua determinação. Tem gente que nesse tempo de crise parou de orar, parou de tudo. Como está? Terceira atitude para nós encerrarmos foi que eles não deram ouvidos para as coisas que iria prejudicar a fé deles. Interessante que eles já estavam murmurando, os mestres estavam murmurando em seu coração, mas se você pegar alguns textos vai dizer que eles diziam que Jesus não era o Filho de Deus. Eles diziam até que Jesus, ele fazia obra por conta do príncipe das trevas, Beelzebu. Jesus vai dizer, ai de ti, Cafarnaum, porque não pude fazer milagres em seu meio. A Bíblia vai dizer que Jesus foi impedido de fazer milagres naquela cidade por conta de incredulidade do coração daquele povo. Então eles poderiam muito bem dar ouvidos a que aquele povo falava, só que eles tamparam os ouvidos. Irmão, nesse tempo de pandemia, de crise, nós precisamos tampar os nossos ouvidos, tampar o nosso coração, para que a nossa fé não seja abatida. Não é negar a realidade, entenda, a realidade está aí, não tem como fugir dos boletins da nossa cidade, o número aumenta a cada dia assustadoramente. Está aí, não tem para onde correr, está no status do WhatsApp, está nos grupos do WhatsApp, está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, está em todos os lugares. Tem uns irmãos até que parece que trabalham para a Secretaria de Saúde do município, né? Está no status, está no Facebook dele, está no Instagram, está no grupo do WhatsApp. A questão não é negar a realidade,
A questão é o que entra em seu coração. Esses dias atrás, essa semana, teve 200 e tanto curados. E teve 40 e pouco infectados nesse mesmo dia. Interessante que as pessoas mais falavam dos 40 infectados, ou mais de 40 infectados, do que dos mais de 200 curados. E aí eu avaliei como estava o coração daquele povo. A questão não é a realidade está aí, é verdade, não tem para onde fugir. A questão é o que você deixa entrar no seu coração. Quando Nero jogava o povo lá na arena para os leões devorarem, arrancarem braço, matarem os cristãos, a realidade daqueles cristãos era a morte. Mas quando Nero descia para ver os cristãos, os semblantes, historiadores dizem que os semblantes eram como de sorriso, a realidade era a morte. Mas o que estava no coração daqueles cristãos era para além da realidade. Estevão, um primeiro mártir do cristianismo, está sendo apedrejado por pregar a palavra de Deus. A realidade de Estevão era a morte, mas o coração de Estevão não estava na realidade. Então a Bíblia vai dizer que o céu se abre. Estevão vê Jesus ao lado de Deus para o receber. A realidade era a morte, mas o coração de Estevão estava para além da realidade. João está preso na ilha de Patmos, iria morrer ali, velhinho. A realidade de João era a ilha de Patmos, com os presos, acusados. Mas o coração de João não estava na realidade, estava nos céus. Então Jesus chama João, revela a ele o final dos tempos. Chama João e revela para João um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Lugar onde não há morte, não há choro, não há doença, não há luta, aonde Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A realidade de João era a ilha de Patmos, mas o coração dele estava para além da realidade. A realidade, irmãos, é a pandemia, de fato. Não sabemos se seremos os próximos infectados. A realidade é essa, mas aonde está o seu coração? Onde está baseada a sua fé? Porque fé é acreditar sem ainda estar vendo. A questão não é a realidade. A questão é como está a sua fé. Como está a sua fé, irmãos? Hoje Jesus olha do céu para o seu coração agora. Será que ele consegue ver fé em seu coração nesse tempo de crise? Nosso maior questionamento entre os pastores, entre os líderes, é como está a fé dos irmãos. Faça igual Paulo, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Nesse tempo de pandemia, irmãos, guarde, tudo que deve guardar, guarde seu coração, é de Salomão, guarde a sua fé, como Paulo disse que guardou. Nesse tempo de pandemia, irmãos, nós não estamos tendo célula presencial, culto de quinta-feira vai ser transmitido, ainda que não haja culto no domingo, guarde a sua fé para além da realidade. Guarde a sua fé. Tenha tempo com Deus. Leia a palavra eterna de Deus. Leia bons livros. Escute boas canções. Ouça boas pregações. Guarde o seu coração em Deus. Porque quando Jesus olha do céu, Ele quer ver fé em seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar pela nossa fé. 3 coisas eu faço quando eu vejo esses boletins da cidade. Agradeço a Deus por Ele ter me protegido até aquele dia, ter protegido a minha casa, minha esposa, meu filho de 2 meses. Eu agradeço a Deus. Segunda coisa que eu faço, eu oro por aqueles que foram infectados, pedindo que Deus cure-os. Aqueles que Deus cure. Aqueles que estão na UTI, eu oro por eles. Terceira oração, eu oro por aqueles que perderam a sua vida, os seus familiares, pedindo que Deus conforte, que o Espírito Santo conforte o coração deles. E a minha fé é alimentada.